Meus amores, a gente inicia, né, nessa aula só fazendo um pouco da recapitulação em torno dos povos, né, islâmico e acerca das divisões que ocorreram dentro desse Islã, para depois a gente entrar nas outras civilizações que vão formar aí a nossa África subsaariana, beleza? Nós temos aí, lembra que nas nossas aulas, fazendo a recapitulação, nós já havíamos falado sobre essas tradições sunitas e as tradições xiitas, sendo que a tradição sunita, ela, hoje, a tradição sunita, ela compreende mais de 90% da população islâmica do mundo todo, tá bom? Aí, quando o slide traz aí 84%, mas é muito mais do que isso hoje, porque como os sunitas são vistos como a linha moderada, onde os sheiks são os principais líderes das mesquitas, há uma proliferação muito grande de difusão dessa corrente. Então, vamos aí, tá? Os sunitas, como eu já falei, são a maior parte do Islã. Hoje, 2020, né, eles compreendem mais de 90% da população. A maioria dos muçulmanos dessa linha, né, acreditam simplesmente que tudo que eles fazem tem simplesmente que estar embasado nas regras do Alcorão, tá bom? E essas regras também estão todas presentes aí nas sunas. A suna que é o livro de preceitos, é como se fosse para os cristãos aí, né, o catecismo. E esses preceitos foram estabelecidos no século VIII, muito, né, após a morte do próprio profeta Maomé. Vamos lembrar que o profeta Maomé, ele morre, gente, quando acontece, né, a chamada Hégira, quando ele sai de Meca em direção a Medina, fugindo justamente dos comerciantes, né, das autoridades, e vê em Maomé uma afronta ao sistema comercial. Entenderam? Ele foi perseguido pelos comerciantes ali das redondezas de Meca. Aí a gente entra, né, nos xiitas, que são tidos dentro da religião como aqueles que são mais radicais, da ala que descende da família do profeta. Lembra que a gente tinha falado que quando o profeta morreu, ficou aqueles dilemas em torno de quem fosse assumir, né, a religião após a morte do profeta. Então, surgiram aí uma ala que pregava que depois da morte do profeta, os líderes das chamadas mesquitas poderiam suceder o profeta, no sentido de continuar as missões do profeta, continuar os preceitos na suna, coordenar as ações dentro das mesquitas. E a outra ala dizia que não, que quem tinha que continuar as missões do próprio profeta seriam pessoas que tivessem a corrente sanguínea do profeta, tá bom? Então, os xiitas aí são dessa ala do sangue do profeta, né, o ramo de crentes do Islã, que constituía até 2000, entre 2002 até 2006, 16%. Hoje, gente, a linha sunita ela não corresponde nem a 5%. Pelo menos os últimos dados que a gente tem, né, de que corresponde no máximo a 6% da população mundial. Ou seja, ou os xiitas estão se convertendo à linha sunita, ou realmente eu não sei o que está acontecendo, mas que os xiitas têm perdido muitos adeptos no mundo, tem. Então, no geral, a gente tem uma maioria esmagadora dos sunitas em relação aos xiitas, e vale ressaltar que grande parte desses atentados terroristas que surgiram, né, nessa era do século XX para início também do nosso século XXI, grande parcela dos atentados terroristas estavam ligados às duas correntes, tá? Mas a gente percebe que, por exemplo, os sunitas, por serem maioria, a gente tem, né, também algumas pessoas ligadas a essa corrente do terrorismo, mas grande parte dos números de atentados terroristas estão principalmente na sala aí dos xiitas. Claro que se a gente for em proporção, como os sunitas são a maioria, né, a gente tem uma proporção muito grande aí de também ter sunitas dentro dessas linhas tidas como terroristas. Hoje nem tanto, tá, gente? Isso mudou, tem mudado. A religião, ela não prega guerra de forma alguma. Apenas algumas pessoas deturpam a linguagem do profeta e utilizam muitas vezes a religião para fins políticos.
para fins de autodefesa das suas nações. Nós temos aí, gente, os xiitas, eles são aquela ala que vão considerar o Ali, o genro e primo do profeta Maomé, como seu legítimo sucessor, e não vão aceitar que outras pessoas que não sejam ligadas, né, à linhagem do profeta continuem, né, as suas missões. Aí são os xiitas e sunitas no mundo, eles estão praticamente em todos os países, até aqui no Brasil a gente tem comunidades islâmicas. Aí a gente tem fotos do Alcorão, lembrando que o Alcorão também ele é chamado, conhecido também como o livro dourado. Mas por que é livro dourado? Porque quando você abre, ele parece um livro de ouro, né? E aí ele é todo dessa cor aí, ó, dessas pilastras. Né? A língua do Alcorão, a língua que está no Alcorão em árabe, dificilmente você vai ver um Alcorão traduzido, porque a língua oficial da religião é o árabe, então eles não têm essa questão da interpretação dúbia, porque você, para ler o Alcorão, tem que saber um pouco de árabe, então todo mundo vai interpretar da mesma forma. Aí a gente está só recapitulando. Isso aí a gente também já tinha visto, tá? Aí o sistema de mercado, as grafias, os cálculos, os números, um pouco da introdução à arquitetura do Islã, a gente vai ter a tradição relacionada à literatura, o Aladim, a lâmpada mágica, a gente vai ter os clássicos dos irmãos Grimm, tudo dentro do islamismo. A gente vai ter uma proliferação, né, da medicina também dentro do islamismo. Aí nós vamos ter pinturas relacionadas também a uma proliferação cultural dentro do Islã. Aí a gente continua. Esses povos aí, pessoal, são povos árabes, berberes, que acabaram conquistando a Península Ibérica. E foi por causa dessa conquista aí, gente, que os cristãos também vão em direção à Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica era um território da geopolítica que era muito cristão. Quais são os países da Península Ibérica? Espanha e Portugal. Lembrem do processo de colonização quando eles chegam no Brasil e chegam na América, né? Como um todo. Quando os portugueses chegam na América portuguesa e os espanhóis chegam na América hispânica. Qual é a religião que eles vão implantar? Qual é o processo que eles vão usar? Vão trazer, vão estimular o processo de catequização. A gente vai ter uma grande concentração aí de chamados padres jesuítas vindo nessas embarcações com os colonizadores. Então a gente vai ter uma América que é muito ligada à religião, né, ao catolicismo. E então, por conta disso aí, gente, essa Península Ibérica está aí no Saara Ocidental, bem próximo da Mauritânia. Aí são as pinturas, tá bom? Aí é um pouco da história que a gente já até viu, questão do alfabeto árabe, que deu origem à proliferação do próprio Alcorão, do próprio livro sagrado, que não é escrito em outra língua. A difusão, né, do islamismo vai se dar em torno do próprio livro sagrado. O alfabeto, geralmente o alfabeto árabe, né, ele é escrito, como vocês estão vendo, da direita para a esquerda, bem próximo, né, de como também é escrito o alfabeto hebraico, que também é da direita para a esquerda. Aí nós temos no campo da arquitetura, os traços dominantes da arte da arquitetura islâmicas soam, né, com a importância da decoração da caligrafia e da composição espacial das mesquitas. Lembrem que a gente também tinha falado nesse campo da arquitetura, na beleza, né, harmoniosa, que é e que são as mesquitas sagradas, e todas elas, gente, seguem o mesmo parâmetro. Alguns aqui no futuro vão ter a oportunidade de visitar mesquitas e perceber que o design dentro delas, a arquitetura delas, é muito próxima umas das outras. Aqui a gente vai só detalhar, mas todas são parecidas, tá, gente? O estuco, o tijolo, os azulejos, sempre vão ser utilizados nas mesquitas para questão de visualização, né? O campo de visão. Elas são tão decorativas que quando as pessoas olham, fixam o olhar, porque são muito bonitas e geralmente são
ligadas a cores, né? Não só uma cor, mas várias cores. Então, as mesquitas são muito decoradas e bem feitas. Os painéis murais geralmente são adornados e eles têm figuras geométricas nos seus entornos, né? O próprio design é geométrico. Fora isso, a gente tem um suporte muito grande dessa arquitetura que chegou para nós também no mundo ocidental, porque o modelo de uma mesquita oriental é parecido com o modelo das ocidentais. Olha a luxuosidade, gente. Se vocês assistirem algum filme que remonta à tradição islâmica, vocês vão perceber, né, esses traços aí. São muito luxuosos, gente, essas estruturas das mesquitas. Olha que beleza. Era isso que eu estava falando, né? A questão do visual, de tão perfeito que são, encanta pela forma como elas foram feitas. Isso é perfeito, gente, na história da arte. Olha aí, ó, isso aí a gente já tinha falado. Aqui a gente tem Medina, onde Maomé morreu depois da Hégira, tá? Olha aí, isso é um modelo de arquitetura que a gente não vê muito, gente. E vê esses modelos de arquitetura, geralmente em países que são islâmicos, ou exceto a Rússia aí, que sai um pouco da rota, porque a Rússia também tem esses modelos, mas a Rússia é ortodoxa, né? Ela é cristã católica ortodoxa, mas os modelos das igrejas russas também são perfeitos. Aí, por dentro delas, geralmente, amores, dentro delas tem esses detalhes, é como se fosse igual um tapete, porque dentro delas você não entra calçado, porque os calçados ficam do lado de fora, você geralmente entra de meia, porque não se permite entrar com os pés sujos, né? E geralmente o calçado vem de fora, vem com aquela chamada impureza, então, geralmente, por conta disso, tem que se entrar descalço. Por isso que aí, ó, geralmente, a gente poderia dizer que nem tapete, gente, são carpetes. É mais correto, carpetes desenhados e finíssimos, né? Aí a gente tem o elemento do Taj Mahal. Eu vou tentar, gente. Eu tenho um material do Taj Mahal. Não sei se eu tiver ainda um tempo de procurar, né? Eu vou tentar colocar para vocês um pouco da história do Taj Mahal, tá? Como complemento aqui do nosso conteúdo, porque por mais que o livro vocês não tragam, é necessário que vocês entendam o que foi esse Taj Mahal e a importância dele para o mundo, porque diz respeito à dinastia dos Mongol, na dinastia Mongol, o Taj Mahal é símbolo do amor, né, entre um homem e uma mulher, que simplesmente a mulher morre, né, então para homenagear ela, o marido faz o Taj Mahal, onde ele coloca o túmulo dela, e depois que ele morre, ele simplesmente também vai ser enterrado do lado da esposa no mausoléu do Taj Mahal. E é um monumento aí, gente, que é islâmico, o Taj Mahal. Olha a beleza, né? Aí a gente tem o Bosque Isfahan, no Irã. Olha quanta beleza, gente, nessas imagens. Essa daqui, ela é um pouco parecida, meus amores, com o que a gente vê na Rússia, tá? Pode olhar que aí é Istambul. Se você pegar Istambul e a Rússia, elas estão perto. Até os modelos arquitetônicos são próximos, apesar da Rússia ser, aí no caso, amores, um país ortodoxo. Istambul aqui, gente, Turquia, tá? São perfeitos. Olha, esse modelo aqui é um modelo que a gente geralmente vê quando tem esses modelos aí bem no centro, tá? Aqui, bem parecidos. A gente tem muitas mesquitas espalhadas no mundo com esses modelos aí no meio delas. Por dentro, né? Olha como elas são lindíssimas. No campo da medicina, apesar do livro de vocês não trazer muito isso, tá? Eu vou ter que falar para não ficar, né, ali fechados. No campo da medicina, gente, nós vamos ter aí os islâmicos traduzindo e fazendo alguns conceitos, fazendo algumas teorias relacionadas ao campo da medicina. E é através desses conceitos que a Europa começa também a trabalhar a questão da medicina. Os primeiros aí datam, as primeiras experiências aí datam de 1593, século XVI. Finalizando, né? Aí é só para vocês terem mais ou menos uma análise
desses slides. Eu vou deixar aqui que é o último, né? E aí a gente entra um pouco nessas civilizações, que a gente já viu as civilizações, um pouco a história do islamismo e como ele se formou, e a gente entra, né, nas chamadas civilizações. Vale salientar, gente, que quando a gente trata de civilizações, é necessário que vocês entendam que essa região toda, essa região de proliferação do islamismo, onde surge a ideia do califado, onde surgem as linhas sunita e xiita, é muito próximo da África. E é justamente nessa região que a gente também tem os chamados reinos africanos, onde surgem, na chamada África subsaariana, povos. E não mais povos só que descendem, que vêm lá da antiguidade, povos que na própria Idade Média vão passar por um processo de desenvolvimento também e de formação, tá bom? Durante a Idade Média, esses povos, eles vão se formar. Que povos são esses? Esses povos que estão perto aí do deserto do Saara, que é a África, que aí vai ser chamada de África subsaariana. Essa África, gente, a gente também pode chamá-la de África setentrional, tá bom? Essa África setentrional, ela fica muito próxima, gente, do mar Mediterrâneo. E é por conta dessa proximidade do mar Mediterrâneo que a gente puxa um pouco da antiguidade, né? Lembra onde eram feitas o início das chamadas transações comerciais. A própria antiguidade, ela mostra muito isso, né? O mar Mediterrâneo tem uma importância muito grande na questão da navegação e do início da questão comercial. Então, assim, nessa África setentrional é que a gente tem o início lá na antiguidade do reino que depois vai se expandir muito, né? Os reinos aí do Egito e depois de Cartago. As civilizações que vão habitar, gente, essas regiões aí da África subsaariana serão também as mesmas civilizações que estão naquele entorno do chamado Mar Mediterrâneo, que era dominado na época aí, desde a antiguidade, por povos que simplesmente expandiram a doutrina islâmica. Que povos são esses? Aí havia uma predominância muito grande nessa região de povos árabes. Então, com essa proximidade, por conta até da questão cultural, há uma tendência, vai ter uma tendência de que os povos que habitam próximo do mar Mediterrâneo sofram influência também dos povos árabes, que vão ser os principais responsáveis por esse processo de expansão da religião islâmica. Por quê? Porque eles estão na mesma região. Eles estão perto do mar Mediterrâneo. Então, se estão perto do mar Mediterrâneo, automaticamente estarão muito mais aptos a islamizar a população que está ali ao redor. Essa África, gente, volto a dizer, essa África setentrional é a mesma África, como eu já falei, aquela que está muito próxima do deserto do Saara, e que apresenta uma dificuldade muito grande na chamada adaptação. Por quê? Porque, imagina aí, né? O deserto do Saara, será que é fácil a pessoa viver em área de deserto? Tem muita água? Dá para criar animais na área de deserto com facilidade? Quais seriam os animais? Né? Eu lembro que a gente tinha falado do camelo e do dromedário. Então, a gente precisa estar avaliando por que essa região era tão árida e por que se tinha tanto medo, né, das pessoas muitas vezes morrerem no próprio deserto, porque elas caminhavam quilômetros e elas não encontravam água, tá bom? Então, tinha muita dificuldade nessa região da habitação. Então, nessas regiões, por essas dificuldades, a gente vai ter os povos beduínos, que a gente já tinha falado, né, que são os povos também do deserto, e é aí que a gente tem uma proliferação, né, da cultura árabe se expandindo nessa região. Essa África, que também, África setentrional, África subsaariana, África setentrional. Esses nomes, não esqueçam, tá? É a mesma coisa. Essa parte aí essa parte que a gente está falando, geográfica, ela pega, gente, a maior parte do continente africano, porque é uma área muito grande de desertos, tá bom?
E nessa região a gente vai ter povos nômades, a gente até falou sobre isso em aulas anteriores, né, chamados povos do deserto, aqueles que não se fixavam totalmente à terra, viviam levando seus animais em busca, por exemplo, de fontes de água. E também a gente vai ter os povos que não são tão nômades, tá? O início aí do chamado sedentarismo. Com a formação, por exemplo, das chamadas aldeias e as primeiras cidades. É aí que vai surgir, por exemplo, o reino do Egito e de Cartago. Durante esse período aí, gente, nós vamos ter uma grande expansão cultural. Esses povos nômades são aqueles que vão de local em local, até porque eles também tinham muito conceito de serem comerciantes. E a partir desse momento, né, em que eles passam a ser nômades, esses povos nômades, quem serão esses povos nômades? São os povos que vão dar origem, gente, a dois reinos, tá bom? Que serão africanos. O reino de Gana e o reino de Mali. Esses povos nômades do deserto darão, né, um conceito, né, uma história muito grande, a implantação de dois reinos no futuro, o reino de Gana e de Mali. Prestem atenção que o Brasil também vai receber negros no processo da escravidão no Brasil, que é uma mancha da nossa história, mas nós vamos receber negros desses dois locais, tá bom? Esses povos aí, gente, de origem de Gana e do Mali, eles vão proliferar e difundir uma língua, tá? Porque eles falavam, lembrem que os povos africanos até hoje, gente, eles falam vários dialetos, eles não falam só um. E é por conta disso que a gente vai ter uma proliferação muito grande de línguas. Os povos aí de Gana e do Mali, eles vão falar respectivamente duas línguas. E essas duas línguas nós vamos ter até hoje uma difusão nos movimentos negros do Brasil, uma difusão muito grande dessas duas línguas. Que, por exemplo, é o Iorubá e a língua dos Bantus, né? Quem é de religião de origem africana sabe que o Iorubá ele é muito difundido nas culturas africanas e nas próprias religiões, né, de conceitos africanos, como também os Bantus. É uma língua que é bastante difundida em movimentos negros para que eles não percam, por exemplo, né, gente, as origens, continuem com os dialetos, questão da língua, principalmente. Há uma difusão muito grande para que esses negros não percam, né, os seus dialetos. Gente, e aí a gente fala de Gana, né? Eu sei que o vídeo vai ficar até maior do que 20 minutos, mas é o jeito. Gana vai surgir aí no século IV, onde hoje, vou dizer geograficamente onde é que fica, tá? Na Mauritânia, tá bom? E essa região, ela não era propícia para agricultura, volto a dizer. Por que ela não era propícia para agricultura, gente? Porque ela tinha os formatos de terra árida. É como se a gente colocasse aqui na nossa região Nordeste, o mesmo conceito de terra de agreste, tá? Para vocês que estudam geografia, é como se fosse um grande agreste, onde a gente tem que saber utilizar o solo direito, utilizar técnicas de drenagem, porque se depender de chuva e do próprio solo somente, não vai, tá bom? Essa terra aí, apesar de todos os pesares, tá? A gente vai ter ela próspera. Em que sentido? Né? Na questão do pastoreio e também a gente vai ter a questão da pecuária, né? É nessa terra que é tida como um grande agreste que a gente vai ter, né, as primeiras criações aí de bichos que eles colocavam ao seu dispor para abater, para subsistência mesmo, que no caso a gente pode até chamar de pecuária. Eles tinham água nesse agreste? Gente, em algumas partes dessas regiões tinha sim, mas não era toda a região dessa área de Gana que se encontrava água em abundância, mas tinha também a água, não era em abundância não, tá? Esses locais que eles utilizavam para pastoreio, no próprio reino de Gana aí, era administrado por um rei. E aí a gente vai ter os problemas dos reis, né? Porque tem rei que vai ser autoritário, tem rei que não vai ser autoritário, e é por conta desses problemas envolvendo reinos
e reis, né, reinos dos reis, que a gente vai ter a dissolução, né, e a dissolução e desmembramento desses modelos. Nesse caso, pessoal, a grande parcela da população que vivia nesses locais, principalmente a gente falando de Gana, que tinha um rei para administrar, a população era muito ligada à questão espiritual com os governantes. Então, é como se os governantes fossem enviados de Deus. E aí a grande parcela da população prestava homenagens e pagavam tributos ao rei. O pagamento de tributo, gente, a gente até que entende, né? Mas quando se fala da questão de culto, é como se a gente voltasse, mas muito no tempo, onde a população tinha, né, reis como centro também da religião. Então, foi por causa disso aí, gente, que a grande parcela da população, por ver que o rei era enviado dos deuses, né, porque eles eram tidos como politeístas, eles simplesmente entravam em guerras para proteger, né, o próprio reino. Então, se de repente aquele rei, né, para proteger o seu território, necessitasse da maior parte da população, eles convocavam a população, porque a população era muito ligada ao que os reis determinavam. Então, a partir daí, havia uma ideia, né? Todo mundo vai lutar, porque o rei é enviado de Deus, então nós vamos ter que proteger o nosso território. Era essa questão da autoproteção do território que acabou criando na população uma ideia de que realmente todo mundo tinha que proteger os seus territórios. Esse reino de Gana, gente, ele não tinha um poder totalmente centralizado. As alianças, muitas vezes, ocorriam à base da força. O rei tinha essa ligação, né? Então, essa ligação era com toda a população, né? Porque a população o via como um deus. Então, no geral, essa maior ligação que se tinha com o rei, era o rei queria ter uma ligação, ou tinha uma ligação muito maior, principalmente com os homens. Por quê? Porque na hora de uma guerra, quem ia defender, né, os povos no geral, eram os homens, que deveriam, em todos os sentidos, acatar as decisões do rei. Gente, eu vou ficar por aqui para não ficar muito extenso o vídeo, tá bom? Na próxima aula, a gente fala sobre a base da economia, sobre a estrutura do território, tá bom? A gente fica por aqui. Até a próxima aula.